o alcoolismo... Não, o alcoolismo não. Não só o alcoolismo. Mas o consumo exagerado de álcool, ele tira todos os anos dos cofres públicos em torno de 7% do PIB. É muita coisa, né? Ele tira do Estado 10 vezes mais do que arrecada. Tá, por causa das políticas. Por causa, públicas, né? por causa do que acontece quando a pessoa bebe. Sim. As pessoas em geral. Por exemplo, a pessoa bebe exagerado. Agora não dá nada. Mas daqui a pouco você vai lá, tá lá no SUS, vai pegar um leito de UTI. Porque você teve uma complicação do álcool. Você desenvolveu uma das coisas mais comuns que o álcool causa, que é uma doença chamada diabetes. Diabetes tem a ver com álcool? É. Uma das principais causas de morte de uma pessoa é câncer. E uma das principais associações de estudo, que eu esqueci o nome agora, porque sempre leio uma sigla, de estudo sobre o câncer, declarou o álcool dentro da categoria 1, que significa o quê? Essa é uma substância sabidamente cancerígena, que a gente tem certeza absoluta que é uma das principais causas de 7 tipos de câncer, e muitos outros têm uma evidência forte, mas não é absoluta, muito próximo muito clara. Só substâncias muito importantes vão estar nessa categoria 1, muito cancerígenas. Como, por exemplo, o benzeno, o arsênio e a radiação ionizante. Então, quer dizer o quê? Tá lá, etanol. Uma substância que é vendida de qualquer esquina, né? Como se fosse nada, como se fosse um alimento. E aí o que acontece? Eu perdi meu raciocínio. O que eu tava falando? E eu fui indo junto também, que a gente vai soltando e vai... Sempre tem alguém que vai comentar, né? Perdeu o raciocínio. Tá bebendo demais. Então, ele tá bebendo demais, ou nada disso que ele tá falando importa, porque ele perdeu o raciocínio. Por quê? Porque algumas pessoas que talvez estão me ouvindo agora, elas vão estar me ouvindo agora procurando uma brecha. Não, esse cara tá falando um negócio que eu não gosto de ouvir. Uma desculpa pra ser... E eu entendo essa pessoa que possa se sentir atacada com o que eu tô dizendo, porque na cabeça dela é como se eu estivesse atacando a religião dela. Como se eu estivesse atacando, às vezes, o time de futebol. Eu descobri de uma maneira bem ruim que não se ataca o time de futebol de ninguém. Eu não sou muito de futebol, cara. Eu não sou muito de futebol. Aí eu coordenava grupos de pacientes, né? Eu nem me apresentei, né? Ele já sempre apresentou, já sou médico, psiquiatra e psicoterapeuta. A gente fazia grupo terapias, né? Aí tinha outro coterapeuta, né, que ia comigo. Aí eu fiz minha especialização em Porto Alegre. E lá em Porto Alegre é praticamente Inter ou Grêmio. E daí, eu acho que eu perguntei... Cara, eu acho que eu fiz uma bobeira. Eu perguntei como é que tinha sido o jogo. Sim. Aí o coterapeuta me deu uma cutucada e falou assim, cara, você não pergunta, porque o time perdeu. Não pode nem perguntar, deixa eu ficar quieto. Então, tava tentando puxar um assunto, como é que tá o time? Tem horas que não é pra perguntar, né? Eu aprendi isso aí da pior forma. Porque... E às vezes, quando eu falo sobre álcool, isso desperta nas pessoas... um componente emocional muito forte, né? Como se eu estivesse atacando a liberdade. Esse mané aí, ele vai falar um monte de coisa aí, se achando melhor do que eu, então eu vou tentar procurar nele, eu vou entender que ele não faz parte do meu grupo, que a gente tem essa coisa, né? Se não faz parte do meu grupo, eu tenho menos empatia por aquela pessoa. Sim, desconsidera... Eu desconsidero o valor daquela pessoa, tento validar a opinião dela. E aí porque se eu simplesmente aceitar a opinião dessa pessoa, que é às vezes muito diferente daquilo que eu gostaria que fosse, isso vai fazer eu me sentir mal. Então, se eu puder expressar que o que eu quero não é isso, porque eu quero respeitar essa ideia de que as pessoas não sabem disso. E elas estão numa posição vulnerável. Eu sei, é chato, a gente às vezes está vulnerável. mas é uma situação que as pessoas... E o que eu defendo? Eu nem estou dizendo aqui se deve beber ou não. Eu estou dizendo que o que eu fico puto é não saber. Não dizer, porque consentimento que a gente vai dar, você aceita risco? Você aceita esse risco que o álcool causa? Como é que você vai decidir se você aceita ou não? Se você nem sabe o que está em jogo. Aí você vai olhar os seus amigos, tá todo mundo bebendo uma caixa num churrasco. E você não tá vendo ninguém morrer, vomitar sangue ou no leito da UTI. Porque não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Se fosse assim, não tinha problema. Mas o problema do alcoolismo é porque ele demora para apresentar coisas mais óbvias. E tem os estudos muito interessantes
que são da engenharia de risco. Tem gente que estuda só a engenharia do risco. Por exemplo, tudo na vida tem risco. Vitor, tudo na vida tem risco. Então vou encher a cara. Eu não estou dizendo nada, meu amigo. Você que decide. Só que perceba o seguinte. Risco da poluição. Daí tem estimativas de quanto que as pessoas acreditam que um risco pode ser corrido, né? A pessoa pode ser exposta a esse risco. Poluição do ar é em torno de 1 para 1 milhão. Morreu a pessoa lá por causa de uma poluição do ar, mas foi só 1 em 1 milhão. Não dá nada. Tudo bem. Se a gente for pensar tem outras coisas que tem menos tolerância, né? Por exemplo, sexo desprotegido. A pessoa tolera algum risco às vezes, mas dependendo do risco ela não tolera. As pessoas tendem a tolerar 1 para 1000, assim, se ela imaginar, né? Agora, para o álcool, o quanto as pessoas toleram de risco tende a ser pelo menos 10 vezes maior do que para outras práticas que uma pessoa assume para si, né? Porque poluição do ar é externo, então eu aceito menos. Se é uma coisa que eu faço, por exemplo, sexo desprotegido ou pegar uma doença sexualmente transmissível. Agora, cigarro, eu só aceito. Que eu escolhi correr. Eu escolhi correr. Aí, quando é álcool, as pessoas aceitam muito mais risco, porque elas toleram muito mais o risco. Né? E daí passa uma percepção de que o álcool ele é inocente, né? Porque as pessoas vão tolerando. Você vê um amigo seu que não lembra do que aconteceu na noite anterior, não dá nada. Curtiu esse corte? Se inscreve aí no canal e já deixa teu like.